quinto ano? Continuando rapidinho, agora eu vou falar da religião dos Hebreus, página 82. Por que a gente vai fazer referência aos Hebreus? Porque faz parte da história das primeiras civilizações ali, e os Hebreus foram os primeiros, um povo, tá? Que foi o primeiro a ser monoteísta, adorar e cultuar um Deus só. Os hebreus, gente, viviam numa região entre o mar Mediterrâneo, que está entre a Europa e a África, e a Síria, tá? E os hebreus, gente, eles eram nômades, eles viviam mudando de um lugar para o outro. E a atividade deles era o pastoreio, eles criavam animais, mas eles viviam mudando e levando o seu rebanho junto, ok? Aí, gente, esse povo foi o primeiro povo da antiguidade a ser monoteísta. O Deus deles chamava-se Javé. Então, eles tinham um Deus, Javé. E, de acordo com a história dos hebreus, Javé prometeu um lugar, uma terra para eles se fixarem, porque eles eram nômades. Então, segundo a tradição dos hebreus, o Javé, que era o Deus que eles cultuavam, que eles acreditavam, prometeu um lugar para eles se fixarem e viver num lugar só, então se tornarem sedentários. E para os hebreus, esse lugar que Javé prometeu, para eles chamava-se a Terra Prometida, tá? Aqui, gente, tá o livro dos hebreus, os princípios, as crenças dos hebreus, que o livro sagrado deles chama-se Torá, ok? Então, é o Torá, o livro sagrado deles, onde tem a crença deles, onde tem os princípios que eles seguem, ok? Agora, a história dos hebreus, bem rapidinho. Os hebreus, eles organizavam-se em tribos, tá? E cada uma dessas tribos era governado por um patriarca. Patriarca vem de pai. Então, para eles, o patriarca era o homem mais velho da tribo, tá? E muito respeitado por pessoas dessas tribos. Então, os hebreus viviam em tribos, tá? Em grupos, né? Que eram as suas tribos. O líder deles era o patriarca. Patriarca vem de pai, então era um homem mais velho da tribo, que eles tinham muito respeito e seguiam o que ele dizia. Depois, gente, na página 82, tá? Depois, essas tribos dos hebreus, elas se uniram e formaram um reino, o reino de Israel, ok? Então, essas tribos depois viviam, né, em tribos. As tribos resolveram se juntar, juntaram todas as tribos e formaram o reino de Israel. Eles tiveram vários patriarcas, vários reis, em épocas diferentes, tá? Então, gente, um dos principais foi Davi. Foi o rei do reino dos hebreus, tá? O reino de Israel. E um dos principais reis foi o Davi.
ele transformou a cidade de Jerusalém como capital do reino de Israel, ok? Então, quando eles se uniram, eles passaram a ter o rei. O rei Davi, do reino de Israel, que foi quando se juntaram as tribos dos hebreus, ele transformou a cidade que se chamava de Jerusalém, a capital do reino de Israel, ok? Depois de Davi, quem assumiu o governo do reino de Israel foi o filho de Davi, chamado Salomão. O Salomão, ele continuou o trabalho do pai dele, as construções, ele continuou o trabalho de Davi, que era o pai de Salomão. E aí, gente, a cidade de Jerusalém se transformou num grande centro comercial. Então, ali na cidade de Jerusalém se fazia muito comércio, tá? E aí, gente, já começaram a ter as tecelagens, que trabalhava com tecidos, né? Faziam tecidos. As marcenarias é onde se faz as coisas de madeira, tá? E olarias é onde se faz os tijolos, ok? E a principal atividade deles no campo era a agricultura, o pastoreio e a pesca, tá? A cidade de Jerusalém, no governo de Salomão, filho de Davi, se desenvolveu o comércio na cidade, se tornou um importante centro comercial. Agora, na parte rural da cidade, eles praticavam a agricultura, continuaram a lidar com a pecuária, que é o pastoreio, criação de animais, e a pesca, a pescaria, ok? Aí, gente, os comerciantes, eles se organizavam em grupos que recebiam o nome de caravanas, tá? E lá eles levavam produtos agrícolas que um cultivava, o outro cultivava outro, e essas caravanas viajavam fazendo comércio com os seus produtos. Então, caravanas, os homens se organizavam, levavam o que eles tinham para vender e um vendia para o outro, ok? Na página 83, vai falar da maior obra de Salomão, que foi um templo que ele construiu em Jerusalém, que recebeu o nome de Templo de Salomão. Um templo importantíssimo na época, tá? Só que os povos de antigamente, eles entravam em guerra para invadir a cidade, pegar a riqueza, pegar a terra fértil. E esse templo foi uma obra grandiosa, né, de Salomão, que até recebeu o nome de Templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém, tá? Para homenagear o Deus deles, que era o Javé. Só que os babilônios, que eram um povo que viveu lá na Mesopotâmia, destruiu esse templo. Pegou assim o símbolo mais importante desse povo e destruiu, tá? Então o Templo de Salomão, construído por ele, que foi uma obra grandiosa, foi destruída pelos babilônios. Os babilônios viviam na Mesopotâmia, foi um povo que viveu na Mesopotâmia. Aí, gente, mais tarde,
os hebreus reconstruíram o seu templo. De novo, foram lá e reconstruíram o templo que Salomão construiu, e os babilônios destruíram, foi reconstruído de novo, tá? Assim, gente, olha, não é tudo rapidinho não, tá? Depois de muito tempo. Só que aí, mais tarde, sob o domínio do Império Romano, o templo foi destruído de novo. Aí que eu já até falei na outra aula, os judeus hoje, né, que são os antigos hebreus, eles têm um muro que chama-se Muro das Lamentações, que eles vão lá, se encostam no muro, colocam as mãos no muro e fazem as suas orações. E esse Muro das Lamentações, que hoje é um símbolo dos judeus, os antigos hebreus, é um muro, uma parte do templo que foi destruído pela segunda vez, ok? Então, o Muro das Lamentações é o antigo templo de Jerusalém, que foi destruído pela segunda vez e que hoje é sagrado para os judeus e que eles vão lá e fazem oração. E é um muro das ruínas do templo que foi destruído pela segunda vez, ok? Então, olha aqui, Muro das Lamentações em Jerusalém, que segundo a tradição hebraica é uma parte do segundo templo de Salomão. Primeiro foi destruído pelos babilônios que viviam na Mesopotâmia e depois pelos romanos, que resistiu à destruição dos romanos. Então esse muro significa hoje um muro sagrado onde eles vão fazer suas orações. Atualmente, na cidade de Jerusalém, a maior parte da população é judaica, tá? Que é lá os antigos hebreus. Mas em Jerusalém também vivem os muçulmanos e cristãos. Muçulmanos que são do islamismo, tá? Que vive na cidade de Jerusalém, ok? Que o Deus deles é o Alá. E os cristãos que vivem também em Jerusalém. Aqui, ó, você sabia, vou ler rapidinho. A religião hebraica também é chamada de judaísmo e teve influência nas religiões monoteístas, que tem um Deus só, que se formaram depois, como o cristianismo e o islamismo, que o islamismo são os muçulmanos, tá? Como parte da influência exercida sobre o cristianismo, os livros presentes no Torá, que é o livro sagrado dos judeus, hoje os judeus, também fazem parte da Bíblia. No livro deles tem o Antigo Testamento, que faz parte do livro sagrado dos cristãos, tá? Já a influência no islamismo é sobre o fato da crença, né, ser monoteístas também, monoteísta, e que o livro sagrado deles é o Alcorão, dos muçulmanos, tá? Então, gente, essa é a parte da história dos hebreus que hoje são os judeus. O livro sagrado deles é o Torá, tá? E tiveram o templo de Jerusalém, foi construído pelo Salomão, então é templo de Salomão. Depois destruíram, os babilônios destruíram, reconstruíram, os romanos destruíram de novo e hoje existe para eles o Muro das Lamentações. Gente, isso daqui a tia Fátima vai pedir para vocês
lerem e fazerem, tá? Tem um cartaz aqui escrito assim: intolerância religiosa é crime de ódio. Intolerância é não aceitar a religião do outro. Ah, eu sou cristã e eu não aceito o outro povo lá, que tem outros princípios. Se usa de violência, é um crime de ódio. A gente pode, olha aqui, criticar dogmas. Dogmas são os princípios, porque cada religião tem os seus princípios, né? Tem os ensinamentos do seu Deus. Criticar é liberdade de expressão. Ah, olha, eu não aceito, não concordo com isso, mas assim, numa conversa tranquila, né? Sem existir violência. Agora, atitudes agressivas e tratamento diferenciado, porque, por exemplo, os muçulmanos, as mulheres andam com aquela roupa que chama-se burca, que ela fica toda coberta só com os olhos descobertos e a roupa é toda longa, comprida, não se vê o corpo da mulher. E o que acontece? Tem lugares que não aceitam essas pessoas. Então, elas são excluídas. Ah lá, olha, são muçulmanos, seguem o Alá. Então, não é aceitável isso. E se usa de violência, é crime. Você pode discordar com os princípios de uma religião. Se você segue a sua religião, eu não concordo com aquilo ali. Mas isso não quer dizer que vai sair matando, agredindo, excluindo. Eu não vou ser amigo daquele ali porque ele não é da minha religião. Não existe isso, não pode. Cada um tem a sua liberdade de acreditar no seu Deus e seguir o seu livro sagrado, né? Então, o que está falando? Criticar dogmas. Dogmas são os princípios, os ensinamentos da igreja. É uma liberdade de expressão. Você pode criticar e você pode até não concordar, mas atitudes agressivas, partindo para a violência, a gente vê muito, matam pessoas que não são da mesma religião, jogam bomba no templo das pessoas, né? E ter esse tratamento diferenciado. Vamos isolar porque não tem a nossa religião. Então, esse tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis. A pessoa vai presa e não tem dinheiro que consiga tirar a pessoa lá. Porque tem crime que a pessoa tá lá presa, uma pessoa vai lá, paga uma quantia e a pessoa vai ser tirada da cadeia ou de onde ela estiver. De religião, não tem essa oportunidade de pagar uma fiança, dar um dinheiro para a pessoa sair, ok? Então, gente, olha aqui, na letra A, segundo o cartaz, qual é a diferença entre a liberdade de expressão e a intolerância religiosa? Presta atenção, você tem liberdade de expressão, mas é diferente de intolerância religiosa, né? A gente convive com muitas pessoas que não são da nossa religião. E isso não quer dizer que tem que ser inimiga, que tem que tratar mal, que tem que isolar a pessoa, tá? Então, vocês vão escrever qual que é a diferença entre liberdade de expressão e a intolerância religiosa. Eu tenho liberdade de expressão, olha, esse princípio, esse dogma da sua igreja, eu não concordo por isso, eu não sigo isso, mas eu tenho, então,
Liberdade de expressão, desde que não parta para uma agressão, para um ataque, ok? E aqui, em sua opinião, a intolerância religiosa é um problema que deve ser tratado nas sociedades? Sim ou não? E aí explica por quê, ok? Olha, a gente vê muita reportagem na televisão sobre intolerância religiosa, ok? Eu vou deixar por enquanto isso, tá? Para vocês fazerem aqui atrás, né? Falando dos Jogos Olímpicos, eu vou marcar no portal. E esse negócio dessa parte aqui da página 80, peraí, a página 80 não é para fazer, tá? Depois a gente... Agora, na página 81, tem um joguinho muito legal. Vocês vão pegar no material complementar, tá na página 221, 223 e 225. Vocês vão cortar lá as cartinhas dos jogos, é muito legal e até para vocês assim, uma parte de cultura mesmo. São os deuses e falando desses deuses ou deusas, tem deusas também. Vocês vão cortar e vão juntar no montinho lá. Aí um vai e tira a cartinha. Olha, eu sou assim, assim, assim. É o Deus falando lá, Deus. Aí vocês vão perguntar para quem acha qual é o nome desse Deus ou dessa deusa. Se acertou, fica com a cartinha, ok? E aí vai, aí o outro compra. Olha, as características. Vou até falar rapidinho aqui, página 221, só para vocês entenderem rápido. Ah lá, tá assim, nasci do mar como uma pérola, sou deusa da beleza e do amor. Quem sou eu? Quem comprou essa cartinha, que tá naquele montinho ali, vai ler isso e vai perguntar, quem que é essa? Tal, tal, tal. Quem acertar, fica com a cartinha. E aí ganha quem ficar com mais cartas. E eu acho interessante porque tem várias características aqui dos deuses, né? Dos povos antigos aí, e que é uma forma de cultura, uma parte cultural mesmo, ok? E aí vocês vão cortar e fazer esse joguinho em casa. A Fátima vai marcar no portal. Terminou de fazer, tem que... Ih, gente, esqueci a palavra de novo. Tem que... Esqueci. Olha, a tia Fátima tem visto que muita gente não está entrando lá ou não está concluindo. Tem que concluir a tarefa, tá? Tem muita gente faltando. Tem dia que é 40%. Se a sala tem 100%, só 40% que concluiu. Então, tem muita gente, a maioria da sala não concluiu a tarefa no portal, ok? Então, essa é a aula de história. A Fátima vai marcar direitinho o que é para fazer. E, por favor, faça esse joguinho aqui que é muito interessante. Tá bom? Beijos. Até a próxima.